Bom, pessoal, boa noite a todos. Então, quero agradecer a presença de todos aqui nesse webinar. Nós estamos aqui com o professor Lucas, que vai nos dar o privilégio hoje de falar de um assunto importante, né, ligado ao tema de poluição ambiental. E como o Laone aí o conhece há um bom tempo, eu vou permitir então que o Laone agora faça as honras da casa. Obrigado, Jander, especialmente obrigado por um bom tempo e por não quantificar isso, né, desnecessário, como a gente estava conversando antes. Mas o Lucas é colega e amigo aí, a gente, há um bom tempo atrás, cursamos juntos aí a graduação em Engenharia Química na FURG, né? Então, realmente aí já é de outros tempos, né? Obrigado, Lucas, pela disponibilidade aí de estar com a gente nesse tempo aí, compartilhando um pouco do teu conhecimento aí. O Lucas agora, então, até vou apresentar um pouquinho aqui o currículo dele. Ele está um pouco longe de nós agora, mas algumas das vantagens que a gente tem nessa época de quarentena também, né? Porque aí o cara que está lá em Alagoas pode estar junto com a gente aqui compartilhando esse conhecimento, né? E também, antes de falar do currículo do Lucas e passar a bola para ele, obrigado aos demais presentes aí. Quanto à questão das perguntas, a gente pode proceder da mesma forma que no webinar da semana passada, para quem estava, né? Então, a gente deixa as perguntas para o final, Lucas, não sei o que tu acha também, se tu prefere intervenções. Não, mantenha. No webinar passado, deixamos as perguntas para o final, então, né? Aí, quem quiser fazer alguma pergunta, pode se inscrever ali pelo chat. No final, a gente abre câmera e microfone para essas perguntas. Quem não quiser abrir câmera e microfone, também não precisa deixar de perguntar. Digita a sua pergunta ali no chat que a gente transmite ela para o Lucas no final, tá? Então, o Lucas, ele é professor adjunto da Universidade Federal de Alagoas, atua lá no curso de Engenharia de Petróleo e também programa de pós-graduação em Engenharia Química e doutorado em Materiais. Ele possui formação em Engenharia Química, como a gente já comentou, lá pela FURG, mestrado em Engenharia Química pela Universidade Federal de Uberlândia e doutorado em Engenharia Química pela Universidade Federal de São Carlos. E áreas de atuação têm ênfase em desenvolvimento de materiais para processo de separação. E hoje ele vai falar um pouquinho para a gente sobre a utilização aí de hidróxidos duplo lamelares na absorção de poluentes da água. Lucas, bola está contigo. Tá. Bom, boa noite a todos. Eu primeiro quero agradecer ao convite que veio do Laone, um amigo, né, de longa data, e para mim é um prazer poder participar do webinar de vocês. Eu estou aqui para mostrar um pouco das coisas que a gente faz, né, para conhecer o pessoal daí e me colocar à disposição para a gente trocar uma ideia, sempre a gente está sempre aberto a isso, né, a parcerias e é isso. Então, né, eu quero agradecer muito aí o convite de vocês. Eu sou professor da Universidade Federal de Alagoas, né, do Centro de Tecnologia. O Laone já falou, atuo no programa de pós-graduação em Engenharia Química e doutorado em Materiais e na graduação no curso de Engenharia de Petróleo. Eu faço parte de 2 laboratórios, um que eu coordeno, que é o Laboratório de Processos, e outro laboratório como pesquisador, colaborador, Laboratório de Eletroquímica Aplicada. A minha apresentação, ela está baseada em trabalhos que a gente vem desenvolvendo aqui no nosso grupo, tá? A gente trabalha com desenvolvimento de diversos materiais para a área ambiental, principalmente essas argilas sintéticas, né, o HDL, né, hidróxido duplo lamelar, e também trabalhamos com carvão, né, entre outros materiais, tá? Todos esses materiais destinados a aplicações na área ambiental, né, ou processos ou operações de adsorção ou operações relativas a processos oxidativos avançados, que eu comecei a trabalhar a partir dessa parceria com
com a colaboração com o pessoal do Laboratório de Eletroquímica, né? Então, a gente começou a trabalhar com isso também, e trabalhamos também com a parte de sorção ou separação, tratamento de derramamento de óleo, tá? Então, essas basicamente são as nossas áreas. A gente também tem, no final eu vou mostrar para vocês, mas a gente tem várias linhas que estão sendo aí desenvolvidas. A minha apresentação, ela tem essa separação, separei em HDL, biocarvão, os compósitos, adsorção, 3 estudos, 2 casos que eu trouxe, que são baseados em 3 artigos que a gente publicou, e as conclusões, e depois disso eu vou falar um pouquinho só sobre o meu laboratório para vocês. Bom, vamos começar, começar do começo, que é falando, aqui o curso de vocês em engenharia química, e todo mundo sabe que há uma demanda enorme, por materiais, por produtos industrializados, Essa demanda por produtos industrializados, inevitavelmente, produz, durante o processo de produção, subprodutos ou resíduos, que devem sofrer um processo de tratamento para que sejam descartados no ambiente de forma adequada. Apesar do tratamento, esse descarte no meio ambiente, ele vai ocasionar um acúmulo desses poluentes no ambiente. E aí tu pode seguir o ideal é você evitar que esse poluente chegue ao meio ambiente. Então, a gente teria que inserir aqui, antes do acúmulo no meio ambiente, processos de separação, Ou você vai realizar um processo de remediação, um processo de tratamento do ambiente, para que depois você tenha, um ambiente limpo e o poluente separado. O que a gente trabalha, as operações que nós trabalhamos, elas podem tanto serem aplicadas à saída aí do processo industrial, ou para remediação ou tratamento do meio ambiente, ou remediação, tá? Então, esses poluentes, eles podem ser tratados de diversas formas. Dentro da engenharia química, a gente estuda diversos processos de separação que podem ser usados dentro da indústria para diversas aplicações, mas também podem ser utilizados para o tratamento para a remoção de poluentes. Processos biológicos, processos, eu coloquei separação por membrana, mas aí entraria filtração, coagulação, sedimentação, entre outros processos de separação, processos oxidativos avançados, que eu tenho trabalhado atualmente, reações de Fenton, fotofenton, processos eletroquímicos avançados, e que é o nosso foco aqui, a adsorção, Então, esse daí é a justificativa de atuação. O que nós queremos fazer é remover esses poluentes, ou não deixar que eles cheguem ao meio ambiente, ou remediar isso, Para isso, esse é o nosso enfoque. Nós desenvolvemos materiais, que podem ser utilizados ou como agentes adsorventes, ou como catalisadores de reações, por exemplo, reações de Fenton, outras reações de oxidação, tá? Um desses catalisadores, existem N catalisadores e N agentes adsorventes. Um deles são os hidróxidos duplo lamelares, Eles têm essa cara aqui, Eles têm, falando de forma bem geral, você tem uma lamela, você tem lamelas, lamela, essa partezinha verde, a lamela abaixo, e no meio, entre essas lamelas, eu tenho água, e o ânion interlamelar.
A fórmula geral do HDL é essa fórmula aqui. Você tem nessa lamela, você pode ter cátions divalente ou cátion trivalente, metálicos. Então, as lamelas são constituídas por esses arranjos de cátions di e trivalentes, organizados dessa forma, né? Na região central estão os cátions di e trivalente, nas arestas, né, nos vértices está o H, né? Na região central, que é o A, a gente tem o ânion intercalado, que pode ser, existe uma infinidade de ânions que podem ser utilizados aí, né? Esse ânion ele serve para balancear as cargas dessa estrutura, mantendo, né, essa estrutura a partir daí dessas lamelas empilhadas, tá? Então, essa é a estrutura básica do HDL. Os cátions di e trivalentes, isso é uma característica muito interessante do HDL, é que eles podem ser diversos tipos de cátions di trivalentes, né, diversos de metais. E também os ânions que estão aqui na região interlamelar também, né, existe uma infinidade de tipos de ânions que podem ser utilizados para a composição dessa estrutura. Essa, né, é uma característica interessante, porque daí você consegue construir esse material, né, utilizando diferentes combinações entre os cátions e ânions, né? E também você consegue obter características diferentes e também, né, o que facilita aí o aumento do leque de aplicações do seu material, né? Os HDLs, eles são aplicados, têm aplicações diversas, né? Desde aplicação em cosméticos, né? Aplicação como sensores, né, para liberação controlada de medicamentos e também como agentes absorventes, catalisadores, diversas aplicações. Basicamente, esses HDLs, existem diversas rotas de síntese, né, e cada uma delas tem características diferentes ou métodos diferentes de produção desse HDL, né? E inevitavelmente você vai produzir um material com algumas diferenças morfológicas, de tamanho de partícula, de tamanho de cristal, de tamanho de volume de poros, né? Cada uma dessas rotas vão produzir materiais com características diferentes. Nós estamos com um trabalho agora para ser publicado que estudamos 7 rotas diferentes de síntese de HDL, né, avaliando as características físico-químicas desse material. Então, mas a rota que é a mais amplamente utilizada, também a mais simples, é o método de precipitação direta, que é o método direto, né, método de coprecipitação, onde você vai adicionar, né, a uma solução que tem lá o teu ânion de interesse, você vai adicionar a mistura de metal, né, uma solução contendo o metal ditrivalente, né, o cátion, e a partir de uma modificação de pH, né, esse material vai precipitar, né, gerando assim o HDL. Então existe um mecanismo de precipitação que ocorre, né, devido a essas condições operacionais aí, né, para a produção do HDL. Existem outras rotas onde você, já tendo o HDL produzido, por exemplo,
a rota aqui de troca iônica, né, onde você consegue inserir diferentes ânions no interior, na região lamelar e interlamelar, né, a partir de rotas diferentes. Você pode utilizar uma característica do HDL, que é o efeito de memória. Ele tem uma característica interessante, que o HDL, ao ser calcinado, ele perde a estrutura dele, né, formando um óxido misto de metais, né, e você consegue fazer com que ele retorne essa estrutura novamente, inserindo ele num meio aquoso, né, e aí a partir dessa característica você pode, né, mexer nessa solução para você inserir quem você quer aí na região interlamelar. Além disso, né, há a possibilidade de outros métodos hidrotérmicos, modificações em métodos hidrotérmicos, utilização de ultrassom, utilização de micro-ondas. Então, você pode fazer uma infinidade de aplicações, de modificações nas sínteses para obter materiais com características diferentes, né? Isso que é o legal aí de trabalhar com HDL, né? Ele tem como características uma grande capacidade de troca iônica devido a essa fraca ligação, né, interação entre o ânion e a lamela, né? Então você consegue retirar, se você colocar um ânion que tenha maior interação com a lamela, a lamela vai trocar de ânion, né? Você tem áreas superficiais e porosidade não tão altas, mas você consegue mexer nelas, né, a partir de modificações na síntese, nos parâmetros de síntese, né, ou alterações nos ânions e cátions que tu está utilizando, né, propriedades eletroquímicas e uma propriedade que é bem interessante, que é o efeito de memória, que eu já falei para vocês, né, mas como nada é perfeito, você tem aí uma característica que não é tão interessante para quem trabalha com adsorção, que é a baixa resistência mecânica, né? Essa baixa resistência mecânica do HDL dificulta a sua aplicação, né? Ele é também na forma de pó, então você teria que utilizar um suporte para a aplicação dele, né, em um processo adsortivo, industrial, por exemplo. Por isso a gente propôs, né, isso daí eu não tirei da minha cabeça, obviamente, tem vários trabalhos, né, estudando compósitos de HDL com diversos materiais, com quitosana, com biocarvão, com N tipos de suporte, né, e a gente já trabalhava com carvão, né, e aí a nossa ideia foi suportar o HDL em carvão, né. O biocarvão é interessante, é um material que tem uma boa resistência mecânica, né, ele é interessante porque você pode produzir ele a partir de biomassa, né, então a disponibilidade dele é muito grande, né, e aí então você pode utilizar ele como um suporte para o HDL, conferindo, né, uma característica para aquele compósito que o HDL sozinho não teria, e melhorando ainda as características do biocarvão. O biocarvão, o biocarvão ele é produzido a partir da pirólise, né, que é nada mais que uma degradação térmica com uma ausência quase total de oxigênio, né, e você consegue produzir um material com um alto conteúdo de carbono, tá? E esse material pode sofrer modificações, enfim, né, tem esse material, inclusive, que está aqui nas figuras, foi um material que nós produzimos, publicamos aqui nesse artigo, que era a partir de uma parte da mandioca que era descartada, né? Então você vê que é um material que tem regiões aqui, poros, né? Ele tem uma estrutura
que a gente pode utilizar como suporte. Né? Aí a pirólise, ela é uma operação que é muito interessante, né? Você consegue produzir, você tem basicamente 3 produtos no processo de pirólise: gás, bioóleo e biocarvão, né? E você consegue mexer nisso daqui, você consegue produzir mais biocarvão, mais bioóleo ou mais gás a partir de mudanças nos parâmetros de pirólise, né? Tempo de residência do material, a temperatura máxima, como que é a taxa de aquecimento, e aí você vai ter mais produto, mais biocarvão, menos biocarvão, mais bioóleo, mais gás, e aí tudo depende de como que você quer trabalhar, né? Obviamente que no nosso caso, como que a gente quer produzir mais biocarvão, em geral vamos trabalhar com um processo de pirólise convencional, que vai produzir mais biocarvão que bioóleo, né? Aqui é só uma figurinha da nossa unidade de pirólise, do nosso parceiro aqui, do Laboratório de Sistema de Separação, onde a gente produz os nossos biocarvões. E aí, qual a nossa ideia foi unir, né, essas características interessantes de cada um desses materiais, do biocarvão e do HDL, produzindo um material que tem uma aplicação específica, que no nosso caso é a absorção, né, para que, além das suas características específicas, você ainda poderia ampliar, né, poderia obter um material com características ainda mais interessantes, né, a partir da sinergia entre esses dois materiais distintos. Então, essa era a nossa ideia, e aí nós podemos obter esse compósito, né, então você vai produzir, ou você pode obter o biocarvão ao mesmo tempo que tu produz o HDL, ou você pode produzir o biocarvão antes e depois suportar o HDL nele. Então existem vários métodos de produção desses compósitos, né, que são baseados aí em uma mistura de processos hidrotérmicos para a produção de carvão de hidrocarvão, né, a partir de processos de degradação térmica em autoclave, por exemplo, e processos de coprecipitação, né, ou processos hidrotérmicos para a produção de HDL. Então você consegue fazer também uma mistura de diversos processos de síntese para conseguir obter o material que tu tem interesse, né? Então, e isso é interessante, né, e te dá bastante versatilidade do processo, porque você consegue, né, produzir de diversas rotas. Eu não tenho esse tipo de equipamento, mas eu consigo produzir com outro, né, ou esse outro equipamento mais barato, eu consigo produzir com um material também de qualidade a partir de uma outra rota, né. E aí tudo isso, né, para a gente chegar no material que vai ser aplicado para um processo de adsorção, né. Para quem está aí na engenharia química, talvez essas coisas que eu falei até agora não sejam tão de conhecimento de todos, mas para a operação de adsorção, ela é uma operação que é estudada dentro da engenharia química, talvez não com a profundidade, por exemplo, que se estuda destilação e outros processos, né, outras operações, na verdade, mas é uma operação baseada em um fenômeno de transferência de massa, né, onde a substância que está na fase fluida, o adsorbato, ele é transferido do meio, do seio do fluido, para a superfície do sólido, a partir de de interações físicas ou químicas, né? Então você pode ter um processo de fisisorção ou um processo de quimisorção, e aí esse teu material vai ficar, esse teu adsorbato vai ficar aderido à superfície do adsorvente, né, deixando aqui
a fase fluida livre desse adsorbato. Então, essa é a ideia, é retirar o poluente, que seria o adsorbato, do seio desse fluido, desse líquido, fazer com que esse adsorvente fique aderido na superfície do sólido. E aí, então, esse líquido está livre desse poluente. Né? A adsorção não é só utilizada para isso, também é utilizada, também tem processos de adsorção para gases, né? Para outras aplicações. A gente foca aqui em processos de adsorção né, em meio líquido. Tá? E o mecanismo geral, né, é o adsorbato, ele vai migrar do seio do líquido, né, para a região a região aqui próxima à superfície do sólido, né, nessa interface aqui, e aí depois ele migra para a superfície do sólido, ou ele migra para a região aqui intrapartícula, né, a partir dos poros desse sólido, sendo, né, separado aqui. Por isso que é interessante que o nosso sólido, o adsorvente, a superfície sólida, ela tenha uma alta área superficial. Porque quanto mais área de contato eu tenho entre as fases, mais, né, maior vai ser a remoção desse adsorbato da fase líquida. Né? Então, essa é a ideia aí do processo adsortivo. Bom, eu vou falar agora dos nossos casos aqui. O primeiro deles, esses três artigos que eu vou falar, eles foram produzidos na dissertação de mestrado de uma aluna nossa, da Poliana, e são baseados na produção de um compósito de HDL, esse HDL utilizando magnésio e alumínio como cátions, né, de trivalente, o ânion interlamelar é um cloreto, tá? E o biocarvão que foi utilizado como suporte para o HDL é um biocarvão produzido a partir de osso bovino. E esse biocarvão que nós utilizamos era um biocarvão comercial, não foi nós que produzimos, tá? Nós produzimos esse material para absorção primeiro nós fizemos um teste com um corante modelo, né, para absorção. Em geral, você tem, quando trabalha com absorção, tem muita gente que trabalha com azul de metileno, né? É um teste meio que padrão aí para a gente avaliar, né? Porque trabalhar com azul de metileno é difícil, ele é muito resistente para ser removido. E aí a gente trabalhou com ele e depois a gente aplicou para 2 poluentes emergentes, cafeína e diclofenaco de sódio. Então foram esses os materiais. Então, esse primeiro artigo foi publicado na Applied Clay Science em 2019, no passado. Nós sintetizamos esse material para a remoção de azul de metileno, né? Esse corante, ele é um corante modelo, utilizado em diversos testes de adsorção, né? Ele também é utilizado na indústria têxtil, né? Existem mais de 10 mil tipos de corantes diferentes, desde corantes de alimentos, né? Esse corante em específico, ele tem características tóxicas, né? Carcinogênicas, mutagênicas, né? E quando você tem um corante num rio, por exemplo, né? Além do efeito visual, o feio, né? Você vai ver aquele rio com uma cor horrível, né? Você também tem o fato de que ele vai evitar com que a luz entre
no rio, né, impedindo então o processo de fotossíntese, matando os bichinhos e os corpos, a flora e fauna, né, os animais e as plantas que estão dentro do rio, né. Esse rio aqui que eu coloquei aqui uma foto, esse é o rio Capibaribe, ele é aqui em Pernambuco. Ele é considerado o 7º rio mais poluído do Brasil e ele passa por uma região produtora, uma região têxtil, né? E pequenas empresas de têxteis, empresas de curtume, né? Então é descartado um monte de coisa aí nesse rio. E depois ele entra na região metropolitana de Recife, que também aí piora ainda mais a situação dele, né? E aqui é uma foto dele que eu peguei aqui no jornal, só para mostrar para vocês, né, a situação aqui do rio Capibaribe, né? É triste, mas é verdade. Bom, então o que nós fizemos? Nós misturamos os nossos materiais aqui, a partir daquela síntese de método de coprecipitação, né? Nós fizemos uma solução misturando os dois precursores de cloreto e alumínio, né? De magnésio e alumínio, né? Soluções de cloreto de alumínio e de cloreto de magnésio. Fizemos a solução, né? Desses dois. Então aqui já tem o ânion, né, o cloreto, e já tem os cátions de trivalentes, né, que é o di, e aqui é o trivalente. Essa solução ela foi agitada e a gente adicionou NaOH para atuar aqui na precipitação, para atuar para alterar o pH da solução, né, chegando no pH 10. Essa aqui é a metodologia clássica de produção de HDL por coprecipitação, agitação por 2 horas, e aí a gente obtém o magnésio alumínio HDL, centrifuga, lava, seca, né? No processo de produção, aqui nesse aqui só está o fluxograma de produção do HDL, mas você vai inserir aqui junto com essa mistura dos precursores, você vai inserir o biocarvão para você produzir esse material aqui, esse gel. Quando você acaba a separação, você tem um material, né, geleificado, um gel, né? E aí esse material passou por diferentes processos, técnicas de caracterização, para a gente avaliar se nós tínhamos mesmo produzido o HDL, né, e quais as características que esse material tinha, né. Essas são só 3 caracterizações, nós fizemos mais, né, aqui para mostrar uma análise de DRX, né, você tem aqui um padrão do HDL e aqui do biocarvão, aqui os picos, né, quanto os picos mais fininhos e maiores, mais cristalino o material. O HDL é cristalino, né, eu vou falar bem rapidamente sobre isso daqui, né. Então as fases cristalinas do HDL eu indiquei aqui com essas setinhas alaranjadas, e a fase cristalina, em geral você não vai ter fase cristalina em biocarvão, mas esse biocarvão era um biocarvão de origem animal, né? A gente não esperava achar esse tipo de fase aqui, mas a gente encontrou. E aqui você vê a cobertura, né? Então quando você faz o DRX novamente, depois de misturado, você vai basicamente ver mais o HDL, porque o HDL está sobre a superfície do carvão, né? Então tu consegue analisar, determinar aqui que houve a formação do nosso composto. Aqui a foto, né, o HDL na superfície do carvão, né? E aqui as características
da análise textural, né, que é a determinação da área superficial, do volume de poros e do diâmetro de poros, né? Tu consegue ver aqui que inicialmente há uma redução, né, nesse volume de poros, né, nessa área superficial, devido à cobertura, né, a ocupação dos poros do carvão com o HDL. Então você tem uma redução do número de do volume de poros, aumentando depois no final, né, devido a mudanças estruturais do HDL, tá? Depois nós fizemos estudos de absorção, que são estudos clássicos, avaliação da influência do pH, tá? Estudos cinéticos, né? Avaliação de como essa remoção ocorre em função do tempo, a avaliação dos testes de equilíbrio, as isotermas de equilíbrio, né? Para conseguir verificar qual a capacidade máxima, né? E como que esse absorvente se comporta, né? Para ambos aqui, para modelos para a cinética e para o equilíbrio, né? A gente ajustou modelos de pseudo primeira ordem, aqui para avaliar quais são se ele é dependente, né, dependente à primeira ordem, à segunda ordem, e no modelo de equilíbrio, né, a partir utilizando aqui os modelos de equilíbrio de Langmuir, Freundlich e Herdrich-Peterson. Por fim, né, nós fizemos, a partir dos dados de equilíbrio, a avaliação termodinâmica, né, determinando ΔG, ΔH e ΔS, e, por fim, a análise da regeneração, que é extremamente importante, né, porque você necessita que o teu material ele não seja usado só uma vez, né? Então você vai usar uma vez e joga fora, né? Então o que a gente quer? A gente quer usar ele, retirar depois da superfície dele quem a gente separou e usar ele de novo. E fazer isso diversas vezes, né? Então essa é a ideia. Aqui mostrando a dependência do pH, né? Dos compósitos, né? Não sei o que eu tenho duas figuras, deixa eu ver aqui. Uma em função do percentual de remoção, né? Uma em função da capacidade de adsorção, né? Da capacidade de adsorção. E tu consegue ver que a gente em pHs básicos você consegue atingir, né, capacidade em percentuais de remoção de quase 100%. Né? Aqui a avaliação cinética, né? A gente tem a cinética aqui do carvão, a cinética do HDL, então a do carvão é a rosinha, a do HDL é a preta, e a da mistura do compósito é essa aqui de cima. Então tu consegue ver que há uma boa relação entre esses dois materiais, porque a gente aumenta bastante, né, a nossa capacidade de remoção do azul de metileno. Aqui são os modelos de pseudo primeira ordem e pseudo segunda ordem, e eu não vou entrar na questão dos modelos agora. E aqui a análise do estudo de equilíbrio, né? Então tu consegue ver que há uma dependência da temperatura, então o aumento da temperatura ocasiona um aumento na capacidade de adsorção, né? Você consegue chegar a capacidades de adsorção de até 400 miligramas por grama, né? Então 400 miligramas de adsorbato para cada grama de adsorvente. Aqui os testes de regeneração, né, mostrando que a gente consegue manter esse material por um tempo. Nós estudamos 6 ciclos, utilizando 2 eluentes, cloreto de sódio e metanol, né? Aqui a capacidade de adsorção em função de cada ciclo, né? Então você consegue, você tem perda
na capacidade de remoção, né? Mas você consegue manter ainda ele atuando por um determinado tempo, né? Uma determinada quantidade de ciclos. E aqui a avaliação termodinâmica que dá uma ideia do mecanismo de como ocorre esse processo, né? Essa operação, né? Os valores negativos a partir aí do gráfico de Van Toff, né? Onde a gente relaciona logaritmo de K em função da temperatura, de 1 sobre temperatura, e aí você com os dados de equilíbrio, tu consegue inferir, né, determinar os valores de ΔG, ΔH e ΔS, né, e então você consegue ver que eles te dão uma ideia das características desse processo, ΔG com os valores negativos de ΔG indicam aí a espontaneidade do processo, e isso aí aumenta com a temperatura, e a gente viu, né, que o aumento da temperatura melhora o processo de adsorção, né. O valor positivo de ΔH, né, indica que é um processo endotérmico, né, e o valor positivo de ΔS mostra, né, que há uma mudança aí na estrutura desse adsorvente, né, durante aí o processo de adsorção. Agora eu vou falar do segundo caso, que é a remoção de diclofenaco de sódio. Esse trabalho também, a partir aí da dissertação da Poliana. Esse trabalho a gente contou com a participação do professor Selaui, do da Tunísia, e o Erto lá da Itália, que nos ajudaram aí, do professor Dotto aqui da UFSM, que trabalharam com a gente nessa parte desse trabalho, né? Falando aqui só um pouquinho sobre os poluentes emergentes, né? Talvez as pessoas não estão... Deixa eu ver meu tempo aqui. Tem aí no tempinho. As pessoas não estão acostumadas com essa nomenclatura, né? Mas existem uma classe de poluentes, né, chamadas aí de poluentes emergentes ou micropoluentes, né, que são poluentes que começaram a ser detectados, né, a partir da melhoria das tecnologias de detecção de detecção, né, dos métodos de detecção para tratamento de água, né? E esses poluentes, né, eles são encontrados na forma de traços na água, né, nanogramas ou microgramas por litro, tá? E eles podem ser, né, perigosos para o ser humano e para o meio ambiente, né? Em geral, eles não são incluídos nos programas de monitoramento de qualidade da água, né? E isso está em evolução, né? Tá melhorando essa questão da legislação, né? Principalmente fora do país. E quem são esses poluentes, né? Então, são fármacos, pesticidas, bioprodutos da indústria, né, produtos químicos, né? Então a gente tem aí, como por exemplo, o caso do diclofenaco de sódio, a gente tem a cafeína, você tem diversos tipos de agrotóxicos, e esses poluentes, né, até onde se sabe, né, não sabe o que é a longo prazo que ele vai causar aí para o ser humano, né? Como ele é encontrado em pequenas quantidades, né? Então, essa é a ideia aí, né? Então, tratar a água que apresenta esse tipo de material, esse tipo de poluente em pequenas quantidades. Existem agora, você vai encontrar, se você procurar diversos trabalhos
que buscaram caracterizar a qualidade da água e encontraram, né, desde hormônios, por exemplo, na água, né, que você não sabe como que isso vai atuar no ser humano, né, a longo prazo. O diclofenaco de sódio, todo mundo já conhece ele, né, ele é um analgésico, antitérmico, e ele aí está presente em diversos medicamentos, e o brasileiro adora se automedicar, né? Diclofenaco de sódio faz parte da alimentação de muita gente, né? E ele, uma parte dele é metabolizada e outra excretada. E aí a gente fez também uma avaliação de como que isso se comportava, né? Como que o nosso material se comportava para a remoção desse poluente, tá? Aqui tu vê uma curva interessante, né? Em pH ácido, né? Há uma grande quantidade de remoção, né? Por isso que você tem que avaliar bem os teus resultados, mas isso aqui é uma curva fake, né? Ela te engana, porque aqui é uma região de precipitação do diclofenaco de sódio, né? E então você não está tendo uma remoção por adsorção, você está tendo uma remoção por precipitação. Então essa avaliação é interessante para você verificar, né, que você vai ter que trabalhar em determinada condição operacional, né? Ele tem um comportamento de equilíbrio bem diferente do que a gente tinha visto lá pro azul de metileno, né? As curvas, elas são umas curvas de equilíbrio que mostram que esse material, ou ele tem uma relação linear, né? Uma curva de equilíbrio de adsorção linear, né? Podendo até chegar em uma condição não favorável, como a 60 graus Celsius. Né? Essa é uma curva característica de adsorção não favorável. Né? E aí a gente vai confirmar isso nos dados de termodinâmica. Aqui a cinética, mostrando que a mistura, que o nosso compósito, ele consegue obter característica melhor, né? Assim, uma capacidade até um pouquinho melhor do que o nosso biocarvão isolado, né? Aqui mostrando que há uma perda muito rápida de capacidade de adsorção em função dos ciclos de adsorção, né? E isso aí está relacionado com uma relação de afinidade que há entre o composto aqui e o nosso material, né? E aqui os dados termodinâmicos, né, mostrando, né, que a temperatura não tem grande influência aqui no nosso processo de adsorção, não há um aumento significativo nos valores de ΔG. Tá? Eu estou tentando passar mais rápido porque eu acho que eu estou já estourando meu tempo daqui a pouquinho. Falando aqui do nosso último estudo de caso, esse trabalho também já foi publicado, remoção de cafeína, que também é um poluente emergente, ele é um indicador da presença de poluição por poluentes emergentes, porque a cafeína faz parte, ele é um aditivo muito utilizado em diversos tipos de analgésico e em bebidas, né? E então ele é um indicador da presença de poluição da água, né? Até porque você tem uma quantidade de 1 a 10% da cafeína ingerida, ela é excretada a partir da urina. Então, ele é um indicador aí da poluição da água, né? E se tem cafeína, deve ter outra coisa nessa água além de cafeína. Então, a gente também testou o nosso material para remoção de cafeína, né? Vocês conseguem ver aqui, diferente do que a gente... Se a gente voltar para
para o material anterior, você também tem valores de capacidade de adsorção muito baixas, né? Comparado com o que a gente tinha, por exemplo, para o azul de metileno, mas você está trabalhando com material, com um poluente que, né, você está trabalhando em condições de concentração inicial também baixas, né? Então, você vai ter uma capacidade de adsorção baixa, é uma adsorção rápida, como vocês conseguem ver aqui, né? Em menos de 20 minutos, você já consegue remover quase 100% né, você já consegue atingir o equilíbrio de adsorção, né? Aqui estão as nossos gráficos de equilíbrio, as curvas de equilíbrio mostrando todas com essa característica de côncava para baixo, né? Que é uma característica de um processo de adsorção favorável, né? E ela, diferente, por exemplo, do azul de metileno, ela não é beneficiada pelo aumento de temperatura. Então, você consegue ver que a capacidade máxima de adsorção ela acaba reduzindo com o aumento da temperatura, né? Você tem aqui um gráfico aqui avaliando os ciclos, né? Então, você consegue ver que tu mantém praticamente na média aqui uma capacidade de adsorção ao longo dos 6 ciclos, né? Com variações aí, mas você consegue manter. E a gente atinge aí um máximo de 26 miligramas por grama de capacidade de adsorção, que se aproxima de alguns outros materiais, né, que a gente encontrou na literatura, né, mas também materiais, principalmente materiais carbonáceos, né, principalmente, você vê nanotubos aqui, perdeu aqui para o nosso material, mas são condições aqui de operação diferentes e tal, mas você vê que temperaturas inferiores também, né, mas o nosso material é competitivo aí perto dos outros, né, aqui só, né, mostrando que há uma baixa aí influência da temperatura, né, com relação à absorção. Finalizando, só para concluir aqui o que a gente viu a respeito desse material, esse material ele é um material interessante para a absorção, né? A partir da nossa metodologia, foi possível produzir o material que a gente queria, né? Que a gente conseguiu ter certeza disso a partir das nossas caracterizações. Ele foi de forma eficiente utilizado para remoção dos poluentes que nós escolhemos, né? E quais são as outras possíveis aplicações para esse material, que são possíveis trabalhos aí que podem ser utilizados para processos como catalisador de processos oxidativos, que a gente está trabalhando com isso já, né? Também estamos trabalhando com materiais com HDL, não só com biocarvão, agora estou falando de HDL e biocarvão, para processos de catálise, processos de transesterificação e esterificação para a produção de biodiesel. A gente já trabalha com isso. Isso pode ser utilizado para remoção de derramamento de óleo, como material hidrofóbico, para remoção de bioaerossol, por exemplo, na utilização em máscaras, né? Máscaras para você evitar que os aerossóis adentrem até as vias aéreas. E os nossos próximos passos dentro da absorção com esses materiais são a avaliação de matrizes aquosas reais e testes de fitotoxicidade, né? Então, avaliar água do meio ambiente poluída com os nossos materiais e avaliar
essa água após o tratamento, como que ela, né, qual é a toxicidade dela com relação a determinados seres vivos, como por exemplo, você pode utilizar isso para alface, tomate. A gente também trabalha com Artemia salina, que é um crustáceo, então você tem várias aplicações. Esse aqui é o grupo do laboratório de processos, só para mostrar para vocês, esse é o nosso grupo. A gente no laboratório trabalha com síntese de materiais, eu já falei disso, absorção em fase líquida, processos de sorção e processos oxidativos avançados. Esse aqui é o nosso grupo do Laboratório de Processos e do LEAP, o Kleber é o nosso responsável técnico, o professor Leonardo, que estava aqui na apresentação, é nosso coordenador junto comigo do laboratório, o professor Leandro, pós-doc aqui do grupo, também estava aí na apresentação que eu vi ele aí, a professora Carmen, que é do LEAP, mas é do nosso grupo também. Aqui são todas as fotos das nossas confraternizações, aqui são todos os nossos alunos de pós-graduação, não coloquei dos de graduação, só os de pós, né? Então tem orientados no PPG-Q, orientados, co-orientados no PPG materiais, então são todos esses aí, e aí está um grupo bem atual aí. A gente tem parcerias lá na própria FAO, né, o pessoal do Laboratório de Separação, o professor Johnny e a professora Sandra, o GECAR, o Laboratório de Catálise, o Laboratório GOM, do Instituto de Física, com a professora Aniele, do Instituto de Física, com o pessoal do Instituto de Ciências Farmacêuticas, a professora Camila. As parcerias aqui no Brasil, a gente trabalha com o professor Guilherme Dotto, da UFSM, com a professora Melissa, da Unicamp, professor Freire, da UFSCar, que foi meu orientador de doutorado. A gente retomou alguns trabalhos junto agora, e o professor Hugo, da Federal de Lavras. E fora do Brasil, a gente trabalha com o professor Alessandro, da Universidade de Nápoles, o professor Anastopoulos, lá do Chipre, com o professor Gordon McKay, da Universidade Hamad bin Khalifa. Com o professor, agora a gente está firmando uma parceria com o professor Paul, o professor Sérgio e a professora Candace, da Universidade do Arizona, e por meio do pessoal do LEAP, a gente está trabalhando também com o pessoal da Universidade Autônoma de Madrid, com o Jefferson e com o Juan. Esses são os nossos contatos, né? Quem quiser falar com a gente pode entrar em contato, também tem o nosso site, ou pergunta aí pro Laone, que ele tem meu contato, tem meu telefone. Obrigado, espero que eu não tenha cansado todo mundo aí, tentei falar mais. Obrigado, Lucas, parabéns pela apresentação em primeiro lugar, e eu diria também não só parabéns pela apresentação, mas parabéns pela importância desse trabalho que vocês estão desenvolvendo aí, né? O brasileiro, ele consegue ser bem-humorado até nesses tempos de crise. Então o pessoal estava brincando agora que julho seria a vez dos extraterrestres, né? Aqui no sul, pelo menos, o ciclone bomba se antecipou aos extraterrestres. Acho que vocês aí em Maceió não devem ter sentido os efeitos dele, acho eu pelo menos. Mas uma das questões que a gente mais cedo ou mais tarde vai ter que enfrentar é essa questão aí desses poluentes específicos e persistentes que a gente pode encontrar na água, como alguns exemplos que tu citaste aí, né? Hormônios, medicamentos e tal. E isso aí é outra bomba, né? Então fica para cenas dos próximos capítulos aí, esse trabalho que vocês estão fazendo, ele certamente é muito importante nesse sentido de buscar alternativas para a hora que esse problema vai necessariamente se agravar mais cedo ou mais tarde, né? Até no webinar da semana passada, que foi com o Vinícius Gonçalves, que é chefe do departamento de tratamento do SANEP, que é a empresa que trata a água
Pelotas, né, a autarquia que trata a água de Pelotas, uma das perguntas que surgiu foi justamente essa, né, se o pessoal aqui está terminando de construir uma estação de tratamento de esgoto, e foi perguntado se já se previa aí algo no sentido de pensar nesses poluentes mais persistentes, né? Isso, infelizmente, ainda não é uma realidade, né, nos tratamentos aí mais convencionais de esgoto, mas certamente ouviremos ainda falar muito sobre esse assunto, e bom que pessoas como vocês estão fazendo esses trabalhos aí, tá? Eu vou abrir para perguntas agora. Eu não cheguei a registrar perguntas no chat, mas eu posso ter perdido alguma coisa, porque o nosso coordenador Jander, ele me incumbiu da tarefa de fazer uma foto aqui via Grid View, que eu não sabia nem que existia esse negócio, então eu tentei me desdobrar aqui para conseguir instalar esse suplemento no navegador, mas nesse caso missão dada não foi missão cumprida, né? Não funcionou. Espero que o Jander consiga fazer a foto da sala aí. Então posso ter perdido alguma pergunta no chat, tá? Vou abrir para perguntas agora. A minha eu vou fazer agora, mas ela é uma pergunta mais de utilidade pública do que especificamente do tema da conversa aí, e pode deixar para o final para responder ela, mas é de utilidade pública para os alunos aí presentes, sobre o PPGEC aí da UFAL, né? Como é que estão os requisitos de ingresso aí para quem quiser fazer um mestrado aí com vocês na UFAL. Tenho certeza que os nossos alunos se interessam por saber isso. Aí, no final também a gente eu vou agradecer de novo a presença de todos aí, né? Tem alunos nossos, alunos da UFAL, de outras instituições também, e da turma da FURG aí de 2003, mais um colega se juntou aí a nós. No final a gente conversa um pouco também, que é o engenheiro Maig lá, trabalhando agora se eu estou atualizado, né? Engenheiro de segurança lá pelas Minas Gerais. Então também bem-vindo aí a essa reunião colateral da turma, tá? Mas fica aberto para perguntas aí, quem tiver o que perguntar, fica à vontade. Lucas, bom, parabéns pela apresentação. Eu queria saber se vocês fizeram algum levantamento assim de custos desse material para se usar em grande escala, porque as pesquisas todas são para ver a eficiência e a capacidade que eles têm realmente de retirar o poluente específico. Chegaram a fazer algum estudo assim para uma aplicação em grande escala? Alguma empresa já procurou vocês, ou vocês tiveram assim algum êxito realmente em pensar em botar esse produto no mercado, enfim? Não estamos te ouvindo, Lucas. Não. Pode ser, acho que o Lucas vai ter que sair e entrar de novo para a gente conseguir ouvir ele. Sim. Pronto. Agora deu. Deu tempo para falar mal de mim ou não? Não, né? Não foi necessário. Não deu. O Jander, a gente não fez nenhuma avaliação com relação à parte econômica, né? Quando você trabalha com esses materiais, né, é interessante para você colocar isso no mercado, né? Então você teria que avaliar, né, não só a capacidade dele de remoção, né, mas você também tem que verificar, tem N etapas a serem avaliadas, né? Os custos para a produção, o quanto que esse material tem de capacidade de remoção, o quanto que ele resiste, quanto tempo que ele resiste para, né, quantas vezes você consegue utilizar esse material, né? Quais as características que a água vai ter depois desse tratamento, né? Porque uma coisa é você fazer o tratamento em laboratório, né?
com uma água sintética, né, poluente sintético, você tudo controlado, né. Outra é você pegar a água aí do rio, né, e avaliar. Então, assim, a gente não fez nenhum teste disso. Nós estamos em etapas, né. Nós estamos sintetizando, estamos trabalhando com ele, avaliando em condições específicas, controladas. Agora a gente vai começar a trabalhar com um material para avaliar como que a água ficaria após esse tratamento, né, a toxicidade dessa água. E além disso, né, para você aplicar isso em uma escala maior, né, teria que peletizar esse sólido, né, então produzir um material mais resistente para você utilizar numa coluna, num leito fixo, né. Então, assim, é um trabalho longo aí para frente. Não sei se eu te respondi. Sim, sim. Ok. Temos mais perguntas? Posso fazer, Laura? Fique à vontade, professor Diego. Boa noite, excelente palestra. Muito interessante, Lucas. Prazer em te conhecer. Deixa eu até abrir aqui, porque fica chato, a gente fala, né? Fica uma coisa esquisita. Vamos lá. Lucas, eu vi que vocês utilizaram, né, a pirólise e utilizaram um forno específico com um duplo condensador, etc. Trabalharam com vácuo. Bem, esse equipamento, eu vi que não está sob teu comando, né, porque tu comentaste que era de um parceiro teu dentro do processo de pesquisa. Ele foi construído dentro da própria universidade? Foi. Eu vou contar a história desse equipamento, né? Bom, tu sabe que dentro da instituição, para você conseguir comprar um equipamento, uma unidade de pirólise, né, com controle bem refinado, é bastante caro. Então, o que a gente fez? Tinha um forno que era utilizado, inicialmente esse forno foi utilizado para catálise, né, o pessoal utilizava em unidades para colocar os reatorzinhos dos catalisadores. O que a gente fez foi utilizar o mesmo forno, modificando e colocamos os condensadores. Como a gente tinha gás, nitrogênio, que é bastante comum o pessoal fazer pirólise em ambiente como que eu digo, o ambiente tem que ser ambiente com ausência de oxigênio, então você utilizaria o nitrogênio como gás de arrasto ou argônio. Então a gente também não tinha esses gases, né? E aí a gente colocou uma bombinha de vácuo para fazer o vácuo, e essa foi a nossa unidade. Em específico, esse carvão que a gente trabalhou nesses 3 artigos que eu coloquei aí são carvões comerciais. É um carvão comercial. A gente comprou da empresa Bonchar aí de Maringá, aqui de Maringá, Paraná. Ele não foi produzido, eu tinha entendido que tinha sido produzido ali no... Não, mas a gente já trabalhou com materiais produzidos ali, com carvões produzidos ali de vegetais regionais, por exemplo, oricuri, né, com coco, palha de coco. E deixa eu te fazer uma pergunta, eu sei que não é o foco, mas já que eu vi e me interessou, nós estamos começando aí, trabalhando algumas coisas com pirólise. Vocês não colocam nitrogênio, tu comentaste, somente a bomba de vácuo já tirando... Mas aí vocês conseguem chegar a temperaturas tão altas? Consegue. Tá. E que volume vocês têm dentro do reator? Não vou saber te dizer. Não me lembro. Tá, e agora outra pergunta, né, que vocês disseram que tu está seguindo, né, o rumo da fitotoxicidade, né, qual é o delineamento que vais? Vais para semente, vais para peixes, como é que tu está encaminhando esse próximo passo?
A gente trabalha com o grupo lá do Instituto de Química, eles trabalham com 3 vegetais que eu me lembre, né? Alface, tomate e cebola, e com Artemia salina, tá? Aí depende, né? A Artemia salina, ela sobrevive em água salgada, então a gente teria que fazer o tratamento da água, né, a água salgada. E aí você tem um complicador nisso daí, e daí tu teria uma água com sais que fariam toda a diferença, né, no processo de absorção. Então, a ideia, né, é trabalhar com diferentes matrizes aquosas, né, com água aqui da lagoa, água salgada, e daí testar. Na água doce, a gente vai testar alface, que é o trabalho, acredito que está aqui no chat aqui, o Danilo está aqui assistindo, que é o trabalho de doutorado dele, acho que é a finalização do doutorado dele, que ele já está finalizando, trabalhar com um desses vegetais, né, provavelmente alface, ele já trabalhou com isso, e para água salgada, a gente trabalharia com Artemia salina. Então, essa é a ideia. Eu, particularmente, nunca trabalhei com isso, mas a ideia é começar a trabalhar, né? Então, a gente tem um grupo com outros professores que já têm experiência. Essa é a ideia. Né? Então, tá, obrigado. Nada. Obrigado a você. Temos mais perguntas? Eu tenho uma pergunta, Laone. Vai lá, Fala, Camila. Então, Lucas, deixa eu te parabenizar, primeiro. Achei muito interessante o seu trabalho. Na realidade, eu trabalhei no meu doutorado com hidróxidos duplo lamelares, mas aplicados à reação de reforma seco do biogás, mas para a área, então, da catálise em si. Na realidade, eu vi, e fiquei curiosa, na realidade, para te perguntar, porque tu falou desse próximo artigo com vários tipos de síntese, na realidade, se vocês chegaram já a fazer alguma modificação dessas hidrotalcitas, além da tradicional de magnésio e alumínio. E se tu tem ideia, digamos assim, da influência de modificar ela com a afinidade do poluente que tu vai estar querendo absorver, digamos assim. Tá. Esse artigo em específico que eu te falei, que a gente vai fazer não, o artigo já está pronto, já está submetido, já está lá, já agora está esperando, né? A gente trabalhou com magnésio ferro, tá? Eu não fiz nenhuma comparação de magnésio ferro com magnésio alumínio, como que ele que poderia ter sido feito, não fiz, né? Que é uma coisa que pode ser feita. Agora, o que eu posso te dizer a respeito do processo de síntese, que se tu pegar os artigos que estudam esses materiais, aí o cara vai dizer assim, foi que o revisor falou, mas já tem artigo. Não tem artigo comparando, não tem. Então, assim, até não sei onde você achou, me mostra, que eu não encontrei esse artigo comparando diversos métodos, né? Agora, tem influência morfológica, tem influência estrutural, né? E isso vai influenciar bastante na tua aplicação, né? Vai influenciar muito, vai influenciar na área superficial, vai influenciar no volume de poros, tudo isso vai ser modificado, né? Agora sim, voltando para a questão da comparação do magnésio alumínio com o magnésio ferro, ou um outro tipo de mistura. Eu acredito que tu vai ter diferença, necessariamente, vai ter, né? Porque são materiais diferentes, não tem como você ser igual,
Se você fizer qualquer alteração no teu processo, qualquer alteração na síntese, vai dar diferença, né? E aí é que é o problema, né? Porque aí o cara quer pegar um artigo que o cara fez lá na China e quer fazer aqui e dar igualzinho. Não vai dar. Não dá. Né? Não vai dar. Vai dar, não, mas o cara da China lá fez errado. Ué, não sei, cara. Porque não tem como você reproduzir idêntico. Por mais que tu... Aí você diz assim, não, mas o cara usou a balança fulano de tal que tá usando outra balança. Mesmo, então assim, eu acho que é inevitável ter diferença, vai ter. O que é interessante disso, por exemplo, da utilização desses catalisadores, dos catalisadores, né? A gente está trabalhando agora eu estou pretendendo vou mandar um projeto para o pessoal lá do Arizona para trabalhar exatamente com compósito, não, vou trabalhar com HDL, magnésio ferro para catálise de processo de fotofênton, né? Então, o ferro é muito utilizado, né? O ferro é importante. Então, assim, o que eu acho muito legal é que a gente tem uma infinidade de coisas que tu pode fazer e vai inevitavelmente, qualquer alteração que tu fizer, tu vai sentir lá na frente no teu processo, na tua operação. E complementando só a minha pergunta, porque, por exemplo, assim, quando a gente pensa, né, por exemplo, para essa minha reação, quando eu trabalhei com esses materiais, digamos assim, eu adicionei magnésio para tentar mexer nos sítios básicos, e lantânio também. Na questão da absorção, essa modificação em termos de sítios do material, em sítios ácidos, sítios básicos, enfim, influencia muito ou não é, ou é mais a questão da superfície mesmo? Não, pode influenciar também, né? Porque aí tu dependendo da condição da solução, né, ou da condição da superfície, você vai ter mais ou menos afinidade com a molécula do poluente. Acho que também vai ter influência. Sim. Obrigada. Bom ver você. Igualmente. Temos mais perguntas? Lucas? Pode falar, Diego, depois. Tem uma pergunta aqui no chat, pode falar. Não, a minha era mais genérica, era somente aproveitar a oportunidade, né, para, ou seja, eu não conhecia, né, eu conheço algumas pessoas que estão em Alagoas, se não me engano. Tem um professor, acho que eu conheço, que está em Alagoas, se não me engano. Mas eu ia te perguntar, assim, uma coisa que me chamou a atenção, não colocaste na apresentação, né, suportar a quantidade de alunos de doutorado que tu tens ali trabalhando no laboratório, tem que ter um fluxo de dinheiro bastante significativo. Quais são as parcerias que vocês têm desenvolvido, que vocês têm, quais são as agências de fomento, como é que está se mantendo toda essa infraestrutura aí de funcionamento de vocês? É Diego, né? Diego. Eu não sei, na verdade eu não contei quantos orientados tenho ali, né? São vários, mas assim, o financiamento que a gente tem, né, são exclusivos das agências de fomento do governo federal ou da fundação estadual, né? Então, assim, eu tenho um recurso e eu estou usando a conta-gotas, né? Então, vou usando à medida que vou precisando. A parte de equipamento de laboratório, né? Eu tenho equipamentos básicos de laboratório para produção dos materiais e para absorção. Equipamentos mais robustos, a gente usa equipamentos institucionais, multiusuários da universidade ou
né, a partir de parceiros. Então, a gente tem ali dentro da universidade, eu até coloquei, o pessoal do Instituto de Física trabalha com matéria condensada, então eles nos ajudam na parte de caracterização, né? Também pessoal do Instituto de Ciências Farmacêuticas, que todos mantêm equipamentos que são multiusuários, né? Então a gente vai fazendo na base da troca e da parceria mesmo, né? Pedindo, né? Então assim, é desse jeito que a gente está se mantendo, né? Hoje está mais difícil, né? Então cada dia é mais difícil conseguir recurso, né? E aí a gente vai vendo, vai mandando. Eu mandei, por exemplo, agora, antes dessa pandemia aí, eu mandei umas 10 amostras lá para o pessoal lá da Federal de Santa Maria para fazer caracterização para mim, né? E já recebi amostras do pessoal da Federal de São Carlos. Você acha, nossa, Federal de São Carlos, os caras não têm estrutura? Não, eles têm também. Mas não dão conta de tanto, mano. Então, assim, eu levei para lá para fazer nos equipamentos que eu tinha acesso. E a gente vai fazendo assim. Desse jeito. Valeu, Diego. A gente tem uma pergunta aqui no chat do Estevam Casarinho. Ele diz: boa noite, professor Lucas, parabéns pela apresentação. Gostaria de saber se há vantagens e ou desvantagens na produção desse material frente a outros adsorventes de mesma ou de maior eficiência. Estevam, obrigado pela pergunta. Estevam, é o seguinte, eu particularmente eu sou fã de bioadsorvente, material natural, onde que eu não preciso fazer muita coisa para utilizar ele, né? Então, se a gente conseguisse materiais naturais com alta capacidade de absorção, não tenha dúvida que são melhores do que o HDL, né? Você tem materiais naturais que têm alta área superficial e tal, né? Mas aí aí entram outras condições, como por exemplo, outras questões, como por exemplo, regeneração, quanto tempo que esse material aguentaria ser regenerado, uma vez que o material natural ele degrada mais fácil do que, por exemplo, um material sintético como o nosso, né? Então, assim, eu não posso te dar uma resposta, né, a resposta-chave para isso, que não tem, né? Não tem uma resposta, dizer é melhor ou é pior. Tem melhores, tem piores, tem vantagens e tem desvantagens, dependendo do material que tu usar. Então, assim, para cada material você vai avaliar. Por exemplo, se eu comparar o HDL e o biocarvão sozinho, o carvão é muito melhor que o HDL, né? Então, mas eles juntos, eles são bons também. Mas você tem carvão com capacidade muito maior do que os dois juntos. Então, você vai precisar balancear tudo isso para fazer uma boa escolha. Ok, mais alguma pergunta? Nós já chegamos aí ao horário das 9h30, então se alguém tiver mais alguma pergunta, o Estevam está agradecendo aqui pela resposta, Lucas. Mais alguma pergunta? Não? Senão ainda vou pedir para o Lucas responder aquela minha lá, sobre o ingresso lá no programa de pós-graduação. Mais ninguém? Lucas, como é que o pessoal faz para fazer mestrado aí contigo? Bora, então, ó. Bom, primeiro eu sou coordenador do programa de pós aqui, então vou falar como coordenador, né, fazer propaganda aqui. O nosso programa de pós-graduação, o programa de pós-graduação em Engenharia Química. Eu sou coordenador do programa de pós-graduação em Engenharia Química, né, mas também faço parte do doutorado em materiais. O programa de pós-graduação em Engenharia Química ele tem uma entrada anual, né, que ocorre... Essa entrada ocorre em março, né, mas o processo seletivo, em geral, se dá no mês de novembro, outubro, novembro, né. O programa é um programa conceito 4, a gente aprovou, a gente já está na segunda turma de doutorado, né,
são 10 professores, trabalhamos na área ambiental, temos professores da área ambiental, professores da área de catálise, temos professores da área de biotecnologia, trabalham com biodiesel. Bom, eu também trabalho com biodiesel, mas tem outros professores que são exclusivamente dessa área, trabalham com a parte de álcool, produção de álcool de segunda geração, o pessoal da produção de hidrogênio, produção de metano. Então tem assim, e bastante gente boa que tá aí focada, né, nesse momento tão difícil para a gente aí da área de pesquisa. Tá todo mundo focado em melhorar, em conseguir mais recurso, né? Então, assim, quem tiver interesse, entra no site do PPG aqui. Você pode entrar no site da CETEC, eu vou escrever aqui, cetec.br. Nesse site você vai encontrar, né, os links lá na pós-graduação para o programa de pós-graduação em Engenharia Química, e também faço parte do doutorado em materiais. O doutorado em materiais está com um processo seletivo aberto, abriu hoje o processo seletivo, né, para o doutorado, e é um doutorado multidisciplinar, tem professores desde a área de saúde, né, até o pessoal da área de estruturas da engenharia civil, tem o cara da física, tem o pessoal da química. Então é multidisciplinar. Então quem tiver interessado, aí ó, o Daniel Shoa mandou o link aí certinho, viu? Obrigado, Daniel, aí do CETEC, tá, lá da pós-graduação do PPG aqui. Daniel, coloca o do PPG Mate aí, se tiver acesso, para o pessoal poder acessar. E aí quem quiser me procurar, lucas.meire@cetec.fal.br, só mandar um e-mail, eu respondo. Não vou dizer que eu respondo super rápido, mas eu respondo o mais rápido possível. Maravilha, Lucas, mais uma vez. Oi, pode falar. Isso? Obrigado, só tenho a agradecer. Mais uma vez, obrigado, Lucas. Eu vou passar a palavra para o professor Jander fazer o encerramento aí do webinar e já propaganda do próximo. Mas vou pedir, acho que a Laurita e o Mike ainda estão aí, então, por favor, aguardem para a gente bater um papo aí depois. Beleza. Jander. Ok, pessoal, muito obrigado, Lucas, e a equipe que está presente aqui também, aí da Universidade de Alagoas, e que trabalha com vocês no programa de pós. A gente fica muito honrado de recebê-los aqui, né? Nós também, parte da equipe aqui, fazemos também parte de um programa de pós aqui na área ambiental, Engenharia e Ciências Ambientais aqui do IFSU, né? Então, para nós também é muito gratificante conhecê-los e, quem sabe, a gente poder estreitar algum tipo de relacionamento aí do Instituto com vocês. Temos interesse também em poder aprender alguma coisa e trocar alguma ideia com esse rico ambiente que nós temos aqui no Rio Grande do Sul, né? Que é um ambiente assim, fantástico de trabalhar, e quem sabe aí nós poderíamos fazer algumas coisas aí utilizando essas tecnologias que vocês já têm trabalhado, né? E para nós nos interessa bastante porque nós temos um ambiente aqui que precisa muito de agentes que possam eliminar esses poluentes emergentes que existem, mas ainda, pelo menos aqui, não têm sido quantificados da maneira correta para serem retirados, né? Então, de repente, pode depois marcar com o Laone aí uma hora de a gente conversar e debater um pouco desses assuntos, porque nos interessa bastante. Quem sabe a gente envia a gente para aí, enfim, fazemos uma troca aí. Com certeza. Com certeza, ok. E obrigado também àqueles que participaram do webinar. A gente quer convidar também o pessoal. Semana que vem a gente vai ter o professor Flávio. Ele é membro aqui do nosso colegiado, ele tem muita experiência na área de indústria. E nós vamos tratar um pouquinho aí de qualidade e melhoria na indústria também, para tentar abarcar todas as áreas da engenharia química. Então agradeço a todos aí pela presença, uma boa noite e
fique em casa, né? Essa é a mensagem, né? Valeu, Jander. Que possamos aí continuar trocando esses conhecimentos, que é importante nesse período, pelo menos manter a mente ativa e aprender um pouco mais com os colegas também. Lucas, obrigado mais uma vez. Obrigado. Ok. Boa noite a todos, então. Boa noite.